Você, te agradecendo por esse momento, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês estão vivendo aqui nos Estados Unidos. Estamos muito felizes, né? Acho que é um momento especial para o clube, né? Um momento histórico. É o nosso segundo Mundial em 2 anos, né? A gente, enfim, está aqui porque a gente venceu a Libertadores de 2023, que é um título muito importante da nossa história. E muito feliz que os torcedores, enfim, estejam aqui presentes, tenham vindo aqui apoiar o clube, né? Apoiar o time. Esse evento hoje aqui que a gente está fazendo também está bem cheio, vendeu todos os ingressos. Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui e, como eu falei para você, é um momento eterno, um momento histórico. Primeira Copa do Mundo de clubes, o Fluminense está participando, é algo realmente muito importante na nossa história. Presidente, que tipo de retorno de marca um campeonato, tanto do ponto de vista financeiro, um campeonato como esse pode dar? A gente sabe da premiação que lá não é baixa, mas além disso, que tipo de retorno vocês têm? Eu acho que tem um retorno muito importante de internacionalização da nossa marca, né? Você está andando por Nova York e vê uma série de torcedores com a camisa do Fluminense. Muitas pessoas hoje, eu mesmo caminhei, eu vim de Nova Jersey para cá e vim de trem e estava caminhando na rua agora. Muitas pessoas aqui perguntando, né, sobre o clube, sobre a história do clube. Conversei com pessoas até de outros países, né, que perguntando sobre o Campeonato Mundial, sobre por que o Fluminense está aqui, perguntando a história, os jogadores importantes que jogaram no clube. Então, assim, muito bacana, né, para nós. E do ponto de vista de premiação também, a premiação importante pela participação, nas passagens de fase também. Mas acho que mais do que a questão financeira, eu acho que a questão de marca, né, a questão de estar participando da primeira Copa do Mundo de Clubes é muito importante. Você veio de trem para sentir um pouco mais do clima da cidade, para encontrar com os tricolores, como é que foi? Na verdade o time está hospedado em Nova Jersey e eu, enfim, estou com a minha família. E a gente optou em vir de trem, assim, para poder caminhar, passear também pela cidade. Eu acho que fazer o mesmo movimento que os torcedores estão fazendo, né? Eu não sei se você viu ali, eu cheguei andando, eu vim caminhando, encontrei todos os torcedores no caminho. Porque, assim, o fato de ser presidente do clube, né? Às vezes eu não posso curtir muito esses momentos, né? Eu estou sempre, enfim, ou no camarote, ou nas viagens. E as minhas filhas são torcedoras como eu sou um torcedor de arquibancada que me tornei presidente. E às vezes eu quero que elas sintam também esse momento, né? Tem a mesma sensação que o torcedor está tendo. Então, nesses momentos, essas viagens, assim, os jogos fora, normalmente quando elas estão presentes, não são em todos, são raros os momentos, esse é um raro momento que eu pude trazê-las. Elas fazem questão de estar participando junto com a torcida, né? E aí, por isso que eu fiz o caminho todo. Vim de trem, vim a pé, para poder ter a mesma sensação que os nossos torcedores. Agora... Não, é só para vocês de cara pegam o adversário mais difícil do grupo. Assim, na tua opinião, melhor pegar agora o Borussia, o adversário mais difícil, considerado até, né, o favorito desse grupo, ou para você deveria ser depois? O que é melhor, enfrentar o bicho-papão ou os mais, teoricamente, que teriam o caminho mais tranquilo? Eu acho, sinceramente, que todos os jogos vão ser muito difíceis, que a gente não se iluda de que os outros 2 jogos vão ser fáceis, são jogos dificílimos. O Borussia é, sem dúvida alguma, o adversário mais poderoso do grupo, né? Se ele vai ser mais forte, a gente vai ver dentro do campo, mas é o mais poderoso financeiramente, né? Uma diferença, enfim, financeira para nós e para os outros 2 times muito grande. Joga uma liga duríssima, né? Que é a Liga Alemã, acostumado a jogar Champions, etc. Mas a gente tem que estar preparado, enfim, para o jogo, preparado para enfrentar o adversário teoricamente mais difícil do grupo, com muito respeito, mas assim, sabendo que nós somos um gigante do futebol mundial também, vamos fazer o nosso jogo, vamos a campo, e aí, se a gente tiver um grande resultado, a gente obviamente segue como, logo na primeira rodada, como de repente líder do grupo, e as coisas teoricamente ficam mais fáceis depois. Se não tiver um grande resultado na primeira rodada, a gente vai ter que fazer o resultado nos outros 2 jogos para tentar se classificar às oitavas, mas é isso, eu acho que é um campeonato dificílimo para todos que estão aqui, especialmente para os clubes sul-americanos e brasileiros em especial, justamente pela diferença do poderio financeiro, que há 30 anos atrás, 20 anos atrás não era assim, né? Eu costumo fazer comparativos, por exemplo, com os mundiais, né? Por exemplo, da década de 90 ali, quando o São Paulo foi campeão, por exemplo, do mundo, tinham muitos jogadores da seleção brasileira que jogavam no São Paulo em 92 e 93, quando enfrentou Milan em Barcelona. Hoje, infelizmente, pela questão financeira do futebol sul-americano, nós temos um futebol que envia jogadores para a Europa,
os jogadores saem daqui muito cedo, né? E quase não temos jogadores da seleção brasileira, por exemplo, jogando no Brasil. A maioria são jogadores de fora do Brasil. Então, essa diferença faz com que a gente, obviamente, os sul-americanos, os brasileiros especialmente, né? E os sul-americanos, a gente entre em desvantagem do ponto de vista de poderio financeiro, né? Econômico, né? Mas é isso, a gente tem que vir para disputar o campeonato com a intenção de vencer. São 32, é igual uma Copa do Mundo, é eliminatório, são 7 jogos. Dependendo da passagem de fase, dependendo do cruzamento, a gente vai seguindo na competição. E o Fluminense é gigantesco e tem toda a condição de, se for passando, fazer um lindo campeonato, né? Enfim, honrar suas tradições, honrar sua torcida e, quem sabe, sonhar com esse título aí. O Fluminense buscou muito recurso e caminho para trazer reforços para o Renato para esse campeonato. Tentou o Nico Lopes, o senhor falou até na tentativa do Neymar. Parou no Soteldo, contratado, não era um valor baixo. E ele voltou da Venezuela já com a lesão. Como é que vocês receberam esse instante? Você acha que as avaliações foram feitas do ponto de vista clínico também certinhas? Como é que o senhor viu essa lesão do Soteldo? A lesão aconteceu depois da gente contratar ele. Ele jogou contra a Bolívia. Não sentiu nada, né? A gente vinha falando, enfim. Essas contratações de meio de temporada, só para vocês saberem como funciona, os exames normalmente de articulações, exames cardíacos, que você utiliza os exames que o atleta realizou na pré-temporada no clube que ele estava, né? Depois você repete, os exames são feitos normalmente no início das temporadas. Então esses exames a gente tinha total ciência de que estavam ok. Lesões musculares podem acontecer num treino, num aquecimento, numa partida, né? Eu conversava ontem com um colega de vocês, né? Não sei se as pessoas se recordam, mas nós perdemos os 2 zagueiros na Copa do Mundo de 94, já convocados na preparação, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, né? E quem poderia prever que nós íamos perder os 2 zagueiros da seleção? Ele chegou na madrugada do dia seguinte do jogo com o Uruguai, jogou um tempo inteiro contra o Uruguai, e quando chegou nos relatou que sentiu um incômodo, mas que entendia que estava 100%. Mas aí sim, assim ao chegar, é um dever do nosso departamento médico fazer os exames nele em razão do incômodo que ele falou que estava sentindo. Falou que estava sentindo um incômodo na parte posterior da coxa. O departamento médico fez o exame e constatou uma lesão. Se a gente não tivesse feito o exame, talvez ele, por estar acostumado às vezes até a jogar com dores, etc. O jogador joga muito com dor, às vezes é acostumado a jogar com dor, talvez ele até aumentasse a gravidade dessa lesão. Uma lesão pequena, está sendo tratada já em 3 períodos. Né? A gente tem até a esperança de que ele consiga ainda estar jogando com a gente no Mundial, mas como bem o Renato falou ontem numa entrevista, não é uma contratação para o Mundial. Todas as contratações que a gente fez esse ano, a gente fez visando o ano inteiro, né? Nós temos o Mundial, estamos na 8ª de final da Sul-Americana, nas 8ª da Copa do Brasil, estamos entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro com uma rodada a menos, estamos disputando todos os títulos da temporada. E é curioso, porque as pessoas às vezes falam, não contratou jogadores. A gente renovou o contrato do Arias, que é o melhor jogador do time já há 2 anos, né? A gente contratou uma série de jogadores no início da temporada, trouxemos o Hércules do Fortaleza, trouxemos o Canóbio do Atlético Paranaense, tantos outros jogadores, renovamos o contrato do Fábio, renovamos o contrato do Ganso. As pessoas às vezes esquecem, o Ganso teve 2 ou 3 meses parado por causa de um problema cardíaco, então perdemos o nosso camisa 10 no início da temporada, ainda vem recuperação. Perdemos o nosso centroavante, que fez centenas de gols nos últimos 2, 3 anos, por uma lesão acidental de um adversário que caiu em cima do joelho dele, o Cano. Está voltando agora para o Mundial também. Então nós estamos com o time fortalecido, time preparado, forte. E obviamente que na janela que vai até setembro, a gente certamente vai avaliar mais um pouco se tiver necessidade de trazer mais 1 ou 2 jogadores aí, também não mais do que isso, para o restante da temporada, para as competições que a gente está disputando. Mas para o Mundial a gente, enfim, trabalhou com aquilo que a gente podia trabalhar, sem fazer loucuras financeiras também. Vocês sabem que eu sou um presidente que peguei o clube em 2019 numa situação financeira muito ruim, com 4 meses de salário atrasado, 8 de margem. Reconstruímos o clube financeiramente, né? Fizemos com que o clube ganhasse o maior título da sua história. Estamos com as nossas contas em dia, salário em dia, as imagens em dia, tudo em dia, com as compras de jogadores que a gente faz em dia, né? Sem citar absolutamente ninguém aqui, mas diferente de alguns outros clubes que não vem cumprindo com seus compromissos. Então a gente ainda tem essa desigualdade no futebol brasileiro, a falta de fair play financeiro faz com que a gente às vezes esteja competindo com clubes que compram jogadores, mas que não pagam a compra desses jogadores. Então a gente procura fazer as coisas dentro das condições financeiras que o Fluminense tem. Ou seja, reestruturou o clube nesses últimos 6 anos, está aqui no 2º Mundial, e as pessoas precisam entender que a gente não vai deixar de seguir o nosso caminho de reestruturação do clube, de manter os pés no chão,
e está aqui disputando com a grandeza que o Fluminense merece. Você tentou o Neymar, né? Você revelou isso recentemente e aí eles deixaram até as portas abertas. Aí você falou agora da janela de setembro. Você sonha com outro grande nome também? Então, a gente, como o Mundial tem essa questão da internacionalização da marca, a gente pensava num grande nome desse até pela questão de estar no Mundial e vincular a imagem desse grande nome à participação do Fluminense no Mundial. Não significa que um grande nome não possa vir até a janela de setembro, mas essa busca, essa conversa que a gente teve com o Neymar, eu expliquei isso já em 2 entrevistas, esse tipo de jogador você não manda uma proposta escrita. Você entra em contato, pergunta se tem o desejo de vir e aí você monta um projeto para trazer. Então por isso que todos que a gente tentou, a gente conversou no sentido de buscar o entendimento de tem vontade de vir jogar o Mundial, tem vontade de estar aqui. O Neymar, por exemplo, vou falar especificamente dele, não de outros, mas o Neymar especificamente disse que tinha muita vontade, mas que nesse momento estava muito focado na recuperação dele, na reestruturação dele, em ajudar o Santos a sair da situação que o Santos está. E ele, enfim, um atleta criado no Santos, eu acho que uma atitude muito bonita dele, muito digna. Ele foi muito digno conosco também, fez questão de falar pessoalmente, de explicar os motivos pelos quais ele não estaria aceitando nesse momento. E obviamente que no futuro, se tiver oportunidade, é um grande nome, um jogador maravilhoso. Assim, para mim tem que voltar para a seleção o mais breve possível, assim que ele estiver 100% recuperado. E é isso, assim, o que eu digo para as pessoas é o Fluminense é gigante, tem que pensar gigante, e a gente pensou gigante, tentou trazer nomes que pudessem vincular a sua marca pessoal, individual com a marca do Fluminense. Não deu para o Mundial, pode ser que dê mais para frente. Você sentiu uma repercussão mais positiva ou negativa dessa revelação da procura do Neymar? Porque tem quem deboche, tem quem acha um grande movimento, né? O que você sentiu de repercussão? Eu acho que quando era vice-presidente de futebol, eu trouxe o Ronaldinho Gaúcho para o Fluminense. No dia que ele saiu, um colega de vocês me perguntou na entrevista coletiva se havia sido um erro. Eu disse que foi uma oportunidade. Trazer um jogador desse quilate, desse naipe para um clube do tamanho do Fluminense é sempre uma oportunidade. E eu penso um Fluminense gigantesco. Sempre pensei quando estava sentado na arquibancada e como presidente também. Então, toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou tentar. O não eu já tenho. A gente fez a tentativa, investiu as nossas energias e as nossas ideias nisso. Dessa vez não deu para concretizar, mas em tantas outras a gente conseguiu, que foi no caso do Ronaldinho, que foi no caso do Marcelo, que foi no caso do Thiago Silva, foi no retorno do Fred, foi na vinda do Fábio. Enfim, tantos jogadores que aceitaram, o Felipe Melo, que está aqui hoje com a gente nesse evento. Jogadores que aceitaram pegar o nosso projeto. E como eu disse, o Neymar, na verdade, não podia nesse momento. Mas quem sabe no futuro possa. E a questão de deboche, acho que é muito uma questão da rede social. A rede social, infelizmente, tem muitas coisas ruins, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins, deturpa muita coisa boa que a gente faz parte. A gente tem que seguir em frente, focado nos objetivos, focado naquilo que a gente acha que é melhor para o clube, né? E eu acho que entre erros e acertos a gente vem, enfim, conduzindo o clube de uma maneira positiva e é por isso que a gente está aqui hoje, nessa festa tão bonita aí, comemorando o segundo Mundial que a gente está participando em 2 anos.